Relacionamento amoroso e suas crenças limitantes. Vamos falar disso? E aí, descrençante, Camila Ragazzini por aqui com o nosso quadro da limitação à realização. Eu escolhi uma mensagem que eu recebi numa das minhas redes sociais e vou dissecar aqui as crenças limitantes nessa área de relacionamento. Crenças limitantes ou crenças fortalecedoras que são causas que geram um efeito, que geram um resultado na nossa vida. E para que eu não responda somente para essa pessoa que me escreveu, porque a dor de uma pessoa pode ser a dor de mais pessoas, ou eu dou uma aula ao vivo, ou eu gravo um vídeo como é esse caso. Então vou dissecar as crenças aqui, vou fazer alguns apontamentos, trazer uma contextualização, mostrar que é possível a gente dar um novo significado para um término de relacionamento, por exemplo, né? Trazer a possibilidade de reprogramarmos as nossas crenças que são traduzidas pelo que eu chamo de PEC, pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Essas crenças através do PEC que nós plantamos todos os dias através do mesmo pensar, do mesmo sentir, do mesmo comunicar e do mesmo se comportar, gera um resultado. E esse resultado pode ser limitante, pode ser negativo, pode ser doloroso ou pode ser fortalecedor, pode ser realizador, pode ser positivo. Por isso esse quadro da limitação à realização, onde a gente vai junto, saindo através da consciência, colocando em prática aquilo que eu trago para vocês, porque de nada adianta você receber informação, até fazer algumas anotações, mas não colocar em prática, para que a gente possa sempre juntos estarmos na realização em qualquer área da nossa vida. Vamos lá? Então, vou começar a leitura aqui e já fazendo os meus apontamentos. A pessoa me escreve o seguinte: Camila, tenho 24 anos, ela 23. Namorávamos fazia 4 anos. Tínhamos planos de nos casarmos, éramos muito unidos e parceiros. Ela terminou por alegar estar presa e queria aproveitar a vida. A gente tem controle sobre as decisões do outro? Muitas vezes a gente não tem controle das nossas próprias emoções. E quanto mais a gente começa a trazer luz, traz consciência, consegue também trazer mais controle dos nossos sentimentos, jamais dos sentimentos, das decisões, dos pensamentos, do PEC do outro. Existe um princípio dentro da mecânica quântica chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Ele demonstrou, ele provou que não dá para ter certeza da posição e da velocidade de uma partícula. O que eu quero dizer? Se nós trouxermos esse princípio para as relações, a gente não pode ter certeza de qual é a posição e a velocidade das pessoas envolvidas. Qual é o nível de consciência de uma pessoa? Qual é o nível de consciência do parceiro nessa relação? Qual é o pensamento e sentimentos? Qual é a frequência dessa pessoa? Qual é o pensamento, as emoções, a frequência dessa outra pessoa? É impossível ter esse controle, ter a certeza absoluta de que nível essas pessoas estão. Isso eu tô te trazendo para que você que me escreveu ou você que está numa situação parecida de um término de relacionamento, compreenda que não há nada contra você. Só há contra você quando você interpreta assim. E interpreta assim a partir de quê? A partir das suas crenças. A posição e velocidade de desenvolvimento, de ampliação de consciência, de busca por novos desafios do outro, você nunca pode ter controle. Como eu disse, você tem controle a partir de treino do seu próprio PEC, do seu próprio pensar, do seu próprio comunicar, do seu próprio sentir, dos seus comportamentos, mas do outro não. Imagina que uma pessoa, uma relação entre duas pessoas, né? Essa mulher, vamos dar um exemplo de uma mulher, começa a buscar crescimento na carreira, certo? E esse homem aqui, já estão numa relação há algum tempo, ele fica estagnado. Ele não busca essa troca, esse crescimento de carreira, não busca network, não busca novas informações, ampliação de consciência, não busca autoconhecimento. O que vai acontecer naturalmente? A frequência, pensar e sentir gera uma frequência, certo? Dessa mulher começa a ser completamente diferente da frequência desse homem.
Isso pode fazer, não é uma regra, mas pode acontecer, de que essa mulher comece a se relacionar com pessoas novas. Eu não estou dizendo relação amorosa, não. Eu estou dizendo de pessoas dentro do trabalho, pessoas no estudo, na faculdade, na pós-graduação, seja lá onde for, que começa a gerar novo processo de desenvolvimento nessa mulher. Né? E se eu me distancio, se eu não troco, se eu não converso, se eu não chamo para escutar, né? Se eu não chamo, por exemplo, olha, eu tô percebendo que você tá crescendo na carreira e eu não quero ficar parado, esse homem falando, né? Eu quero também continuar. Isso naturalmente vai se distanciar um do outro. Steve Jobs, se não me engano, era ele que dizia que espaço vazio é preenchido. Então, quanto mais distância eu mantenho do meu parceiro, mais escolhas diferentes do que se fazia é possível de acontecer tanto nessa mulher quanto nesse homem. Então, para você que me escreveu, não há nada de errado com você. Isso só haverá algo de errado se você interpretar dessa maneira. Dependendo da forma que você interpreta o que te aconteceu, qual o significado que você está dando. E esse significado vem a partir das suas crenças, das suas experiências, do seu passado, diante de tudo que você viu, ouviu e experienciou na sua vida, que te cria um padrão e te faz interpretar esse distanciamento dessa pessoa, esse término de relação, como algo pessoal, como algo extremamente doloroso. É claro que quando a gente ama, quando a gente está perto e essa outra pessoa, né, por posição e velocidade se distancia, a gente sente, porque aquela pessoa nos faz sentir alguma coisa e a gente tem um certo sentimento e a gente quer essa pessoa perto. Mas depois de ter clareza, trazer consciência, depois de sentir tudo o que você precisar sentir por um tempo determinado que você pode definir aí, você pode começar a dar novos significados para essa distância desse parceiro. Continuando a leitura. Vivi com ela, Camila, os melhores momentos e anos da minha vida. Nunca houve traição em ambos os lados. Você tem a escolha de olhar para isso da forma como você escreveu nesse parágrafo para mim, né, de uma forma positiva, ou pode olhar para essa situação positiva como algo que você teve no passado e não tem mais. E no momento que você faz essa comparação, uma dor pode sentir, uma dor pode surgir, porque você olha para aquilo e fala: uau, eu nunca mais vou ser capaz de ter aquela relação. Eu nunca mais vou sentir aquilo que eu senti através ou com aquela pessoa. E claro que a nossa mente, o nosso ego não suporta perda. Quando eu faço essa comparação, eu trago uma grande possibilidade de sentir dor, porque a nossa mente ela é atemporal. Ela não sabe o que é passado, ela não sabe o que é futuro. Se eu trago uma comparação no meu presente e isso me gera um sentimento de perda, eu tô sofrendo, eu tô no sofrimento. Então, eu posso, nesse momento, escolher, ok, eu vivi uma situação positiva, eu vivi uma relação muito positiva e que isso aqui eu vou escolher olhar como algo positivo, quero aprender algo com que eu não tive condições de aprender quando estávamos juntos e agora eu escolho viver algo ainda melhor numa nova relação. E para isso eu preciso estar aberto, preciso me preparar. Mas vamos continuando aqui. Ela terminou via WhatsApp e isso me deixou louco, fazendo com que eu tentasse me comunicar com ela de todas as formas. Isso gerou um clima hostil e muitas brigas. Daí ela só seguiu a vida sem olhar para trás. Olha como isso pode gerar dor, né? Quando eu olho para uma pessoa que, a partir da distância que eu quero entender, eu quero conversar, eu quero buscar e ela não quer mais, ela seguiu a vida dela, eu posso me sentir rejeitada, rejeitado. Eu posso interpretar isso como uma exclusão e a nossa mente não suporta essa exclusão. Isso me gera uma necessidade, um apego, uma falta de ir lá e resolver e fazer algo que talvez eu nunca tenha feito, que é brigar, que é discutir, que é segurar, que é agredir muitas vezes, por falta de controle. Não sei qual é o seu caso, mas estou trazendo possibilidades de consciência e reflexão. Muitas vezes por falta de maturidade emocional, porque eu ainda não aprendi a controlar o meu PEC, a controlar o meu pensar, o meu sentir, o meu comunicar e o meu me comportar. Cada atitude dela nesse sentido gerou em mim uma vontade de ofender e falar tudo o que eu tinha vontade. O primeiro sentimento, a primeira reação
pode ser a raiva nesse término de relacionamento amoroso. E essa raiva surge quando eu culpo o outro por algo que eu estou sentindo. Então vem primeiro uma fúria, uma raiva. Você é o culpado de me fazer me sentir assim. E num segundo momento, essa raiva ela pode ser substituída por uma angústia, por uma tristeza. Nesse momento eu comparo o que o outro fez e eu me coloco num papel de vítima. Só que quando eu me coloco no papel de vítima, automaticamente eu estou abrindo mão da minha própria vida, entregando o meu PEC, entregando a minha vida nas mãos do outro, dizendo para o outro que se eu sou vítima, você é o responsável pela minha própria vida. Eu não sou autorresponsável pela minha própria vida. Você me fez mal e eu estou aqui, sem condições nenhuma de pegar a rédea dessa minha vida, de tomar um aprendizado diante dessa situação, de fazer novas escolhas e tomar então a minha vida de volta. Quando eu sinto raiva, então recordando, quando eu sinto raiva, eu tô apontando para o outro a responsabilidade, ele fez alguma coisa, ela fez alguma coisa e a responsabilidade é dela. Quando eu, no segundo momento, me entristeço, eu me coloco no papel de vítima e vítima não tem força para mudar nada. Vítima não é autorresponsável. É claro que muitas vezes a gente quer culpar o pai, culpar o namorado, culpar o marido, culpar o chefe por algo que eu estou sentindo. Só que isso é fazer exatamente esse movimento de entregar para o outro o poder da sua própria vida. Continuando. Depois de 2 meses sem vê-la, a vi numa festa. Tentei contato e ela recusou. Discutimos de novo. Eu já não a reconheço mais, Camila. Já não sinto mais aquele amor por ela. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Amor é entrega. Amor é liberdade. Amor é, por mais que eu te ame, eu deixo você ir. Será que era amor? Porque quando eu verdadeiramente amo, seja um marido, um namorado, uma namorada, um filho, eu entrego para o mundo. Eu deixo ir. Porque o amor, ele é similar à liberdade. O amor, ele não é um apego, não é a prisão. O amor, sim, eu posso querer estar do lado de alguém, mas se ele decidir ir embora, pelo meu amor, eu deixo ir. E pelo meu amor próprio também, eu já começo a me preparar para entregar isso que eu tenho de melhor para o outro, que é a liberdade. Então pense aí se realmente era amor, ou é amor que você sente, ou é uma necessidade, é um apego. De muitas vezes, esse apego está lá no passado, com a mãe ou com o pai, que saiu para trabalhar muitas vezes e que você interpretou como um abandono. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Já não sinto mais aquele amor por ela, mas sinto falta da vida que eu tinha com ela. Você sente falta do que essa pessoa te fazia sentir. Numa relação, muitas vezes a gente está com o outro porque esse outro nos resgata, né? Traz um sentimento à tona. Agora se pergunte aí, será que só essa pessoa, só uma situação é capaz de te fazer sentir o que você gostava ou gosta de sentir? Será que não existe uma outra relação? Será que não existe uma outra situação? O trabalho mesmo, aquela euforia, aquela entrega que você faz no seu trabalho, por exemplo, numa outra relação com os amigos, por exemplo, porque senão você tá muito limitado, e com todo respeito e amor eu te digo isso, né? Limitado a entregar a sua vida, esse sentimento positivo a uma única pessoa. E quando nós estamos com alguém, a gente gosta do que esse outro gera em nós. Então observa, busque aí na sua realidade se não existe uma outra forma de você sentir o que você sentia com ela. Continuando. Percebi que eu tenho vontade de punir ela por me fazer sofrer e eu não achar ela digna de ter me largado, me humilhado dessa forma, sendo que eu sempre fiz muito pela relação e por ela. Uma relação amorosa não é contrato com cláusulas, onde se uma pessoa pisa na bola, eu vou ter que receber uma recompensa por isso, né?
eu vou ter que multar essa pessoa, eu vou ser indenizado por essa pessoa. Tudo que você diz nesse parágrafo diz também das suas crenças, da forma como você interpreta o que vocês vivenciaram, e você coloca a responsabilidade 100%, e uma relação são pelo menos 50% cada um, você coloca essa responsabilidade no outro. Eu não estou aqui dizendo se você está certo ou se você está errado. Eu, de novo, estou trazendo clareza, possibilidade de consciência para você tomar novas decisões. E essas novas decisões começam com uma nova forma de interpretação, né? Quando você fala e eu não achar ela digna de ter me largado, né? Você muitas vezes pode acreditar que o outro não pode decidir, que o outro não pode ir, né? Que você sempre tem que estar no controle, por exemplo. E isso não é só numa relação amorosa não, minha gente. Pode ser também numa relação profissional, numa relação entre pais e filhos, por exemplo, né? Quais são os pensamentos? Observa aí, quais são os pensamentos por trás desse parágrafo, dessa situação? Quais são as emoções envolvidas também nessa situação? Olha o julgamento aí, né? Quando eu aponto para o outro e eu não faço nada em relação a isso, para eu sair dessa posição de vítima, né? E eu culpo o outro, eu estou no julgamento. Julgamento é denso. Julgamento é uma interpretação negativa da minha parte que gera um sentimento negativo e que me faz permanecer no mesmo pensamento, na mesma situação por muito tempo. Eu já falei em alguns vídeos, reforço isso com os meus alunos e vou falar isso aqui também. Nós temos o tempo todo termômetros, que são as pessoas que se relacionam com a gente, nos mostrando, nos dando a oportunidade de nós nos curarmos. Nem todas as pessoas reagem da mesma maneira. Nem todas as pessoas, num término de relacionamento, vai ter a mesma forma de interpretar esse término. E por quê? Porque ela tem interpretações, crenças, padrões diferentes umas das outras. E quando nós estamos diante de uma pessoa que gera todos esses sentimentos negativos ou positivos em nós, essa é uma forma que essa pessoa, como eu chamo de termômetro, nos faz entrarmos em contato com partes nossas, né, muitas vezes infantis, que precisam ainda de cura, que precisam ainda ser reprogramadas, que precisam de uma nova interpretação. Nada é estático, nada precisa ser sempre da mesma maneira, nada precisa ter o mesmo significado a vida inteira. A gente pode olhar para um término de relacionamento, observar esse termômetro a partir dessa consciência que eu estou te trazendo e falar, uau, essa pessoa eita que sumiu a palavra, desencadeia em mim um sentimento de muita raiva, de muita angústia. O que isso significa? O que isso quer dizer para mim? No mínimo, eu já tenho uma baita informação do que a minha mente inconsciente está me trazendo através do meu corpo, porque essa é a forma que a mente inconsciente se comunica com a gente, para que eu me cure. Para que na próxima relação, quando eu começar a trazer um movimento de reprogramação, de nova interpretação, de novos questionamentos, eu não interprete da mesma maneira. Eu possa me abrir para novas relações, inclusive. Então, as pessoas são sempre nossos termômetros. Eu gosto muito disso, porque quando eu estou diante de um desafio, eu posso olhar para esse desafio como uma oportunidade de me curar. Desculpa, minha gente, vamos lá, continuando. Estou com dificuldade em conhecer outras pessoas, refazer meus planos de vida. Claro, essa dificuldade é por conta de um apego ainda muito forte com o seu passado. Se eu estou com dificuldade é porque eu não encerrei aquele ciclo do passado. Eu estou apegada ainda. Eu preciso me curar ainda. Quando eu penso naquela pessoa, o que é que eu penso, o que é que eu sinto? Qual é a minha reação? Isso, se for negativo e tá me mantendo parado, né, pensando na mesma pessoa, é porque eu ainda não ressignifiquei, é porque eu ainda não reprogramei, não me curei. E aí uma pergunta que você pode se fazer é, eu quero me abrir para uma nova relação? Eu realmente quero deixar fluir? Eu quero continuar a minha vida? Ou eu quero continuar pegado a essa pessoa, que tem uma posição e uma velocidade que eu não tenho controle, que é diferente da minha posição, da minha velocidade? Continuando,
Se ela, que viveu 4 anos comigo e me conhece por completo, não me enxerga e não me deu valor, quem daria? Só você. Nenhuma pessoa que passe não só 4 anos, mas 40 anos, 400 anos do seu lado, tem a mesma capacidade do que você de se conhecer, de dar valor a você mesmo. Não é o outro que nos dá valor, somos nós quem nos damos valor. E a partir desse valor que nós nos damos, somos capazes de dar valor ao outro também. Não é ela que está no controle da sua vida, lembra disso? É você, por autorresponsabilidade, por assumir tudo que pensa, por assumir todo esse sentimento e pela realidade que se apresenta por conta de causas, crenças, padrões aprendidos no passado que você pode mudar imediatamente a partir de um processo de reprogramação e de cura, é o responsável pela sua própria vida, não é o outro. Não entregue aquilo que você tem de maior valor, que é a própria vida, nas mãos do outro. Não é ele que te dá valor, ou ela que te dá valor, é você quem se dá o valor. Continuando aqui, fico pensando no porquê ela fez isso tudo, abdicar os nossos planos de vida para viver futilidades. Essa futilidade é uma interpretação. Quem disse, quem garante que a forma como ela está interpretando é uma futilidade? Ou se você é uma mulher que está me escutando, me vendo, interpreta a futilidade do homem. Quem disse, quem garante? Lembra da mudança ou dessa não possibilidade de controle de posição e velocidade do outro? Do princípio da incerteza? Né? Como é que a gente pode garantir que o outro está vivendo futilidade? Eu tenho que voltar para mim. O que é que eu quero para minha vida? Eu estou vivendo futilidade a partir das minhas interpretações? Eu vou continuar vivendo isso? Tá tudo bem se eu quiser. É minha vida, é a minha interpretação. Então, fico pensando no porquê ela fez tudo isso. Toda vez que você, independente da relação, independente do resultado que se apresenta na sua vida, independente da realidade desafiadora que se apresenta aí na sua vida, toda vez que você fizer essa pergunta por quê, você vai para um pedacinho que é limitante, para uma área muito enfraquecedora, porque o porquê eu estou sofrendo, por que eu não encontro resposta, por que o outro fez isso comigo, por que eu não saio desse lugar, é de enfraquecer, é denso, não movimenta, não fortalece, não realiza. A pergunta que você pode se fazer são duas principais e as que eu mais ensino. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com essa situação? E como eu posso sair dessa situação, mesmo que eu não tenha resposta? O tipo de pergunta, uma pergunta fortalecedora, uma pergunta que te faz, pelo menos, mudar o seu estado de enfraquecimento para uma possibilidade de encontrar resposta, já muda muita coisa. Então, esse é o tipo de pergunta correta que você tem que fazer e lembre-se, o outro, assim como você, assim como eu, assim como todos os seres humanos, tem livre-arbítrio. Mesmo que você esteja casado ou casada durante décadas com a mesma pessoa, essa outra pessoa tem livre-arbítrio. Essa outra pessoa tem que estar nesse seu próprio livre-arbítrio dela e fazer as escolhas e colher as consequências a partir das escolhas dela. O outro sempre tem a possibilidade de mudar, de fazer novas escolhas porque tem livre-arbítrio como você. O que é que você então pode fazer a partir de agora? E para que eu traga então passos possíveis para você colocar em prática e mudar, começar essa mudança de PEC, de pensar, de emoção, das emoções, da comunicação e do comportamento e começar uma mudança de padrão, uma mudança dessa programação que todos nós temos. Primeiro é observar as suas crenças conscientemente. Quando eu falo crença consciente, são aquelas interpretações, essas verdades que você é capaz de escrever, por exemplo, que vem a partir de pensamentos. Então, observa quais são esses pensamentos conscientes. Por exemplo, mulher nenhuma presta, eu não consigo ter um relacionamento amoroso saudável, relacionamento dá muito trabalho, né? Eu sou feio ou eu não sou interessante, seja lá quais forem esses pensamentos traduz as suas crenças, que muitas vezes são limitantes. E no momento em que você continua reforçando esses mesmos pensamentos, isso tem uma frequência, vai trazer para a sua realidade, para o seu campo eletromagnético mais do mesmo. Muito provável que novas relações, se surgirem,
tragam os mesmos personagens, os mesmos termômetros que reforçam essas suas crenças através desses pensamentos. E aí eu quero que você também perceba quais são os sentimentos. Então a gente está falando de pensamento, crenças conscientes, e agora a gente pode olhar para os sentimentos, crenças inconscientes, forma como a nossa mente inconsciente, que arquiva absolutamente tudo, todos os estímulos que você já vivenciou através do que viu, ouviu e experienciou lá nessa caixa preta, nessa mente inconsciente, que não está contra você. Porque toda vez que você traz um sentimento negativo ou positivo, mas um sentimento negativo a partir de uma interpretação de uma pessoa, de um estímulo, de uma situação, é a mente inconsciente se comunicando com você. Então, perceba que tipo de sentimento tem te acompanhado no dia a dia. É um sentimento de rejeição? É um sentimento de apego, de dor, de raiva, de culpa? Comece um processo, se necessário, de perdão a essa pessoa que esteve com você, para que você se liberte. Não é nem a libertação do outro, não, é a sua própria libertação. Porque enquanto você não se auto-perdoar ou não perdoar esse termômetro, essa pessoa, você não vai estar aberto para uma nova relação amorosa, de respeito, de troca, de amor. Porque se você trouxer para uma realidade, para um relacionamento amoroso, sem fazer esses movimentos de perdão, um movimento de reprogramação, essa outra pessoa pode ser muito parecida com o seu campo eletromagnético do que você está emanando através de um sentimento de apego, de culpa, de raiva, de agressão, de dor, seja lá o que for. Então, comece a observar os seus sentimentos, né? E observe também que se você não fizer esse movimento, né, de reprogramação e de cura, você ainda está apegado ao passado e não está aberto a novas possibilidades. Então, os resultados, eles se repetem. Você pode, por exemplo, fazer o estímulo da timo, como eu ensino em outros vídeos. Você pode, nós temos uma glândula aqui bem no meio do peito, e se o sentimento for preponderante, for um sentimento de muita angústia, um sentimento doloroso que tem te acompanhado todos os dias, porque a reprogramação não foi efetiva ainda, não foi feita, você pode estimular e dizer para você mesmo: sentimento guardado em mim, eu te libero agora. Traz essa pessoa nesse momento desse processo de cura, de limpeza, estimulando a timo. Traz essa pessoa na sua mente, não é o tempo todo, é só para que você deixe vir esse sentimento e deixe fluir, deixe sair também, trazendo à tona, entrando em contato, estimulando a timo, que é onde muitas vezes a gente acumula aqui essa energia desse sentimento negativo, para deixar sair. Chore o que tiver que chorar, sinta o que tiver que sentir, com o objetivo de, se estiver aberto a novas relações, nem que não esteja aberto para novas relações, mas que queira novos sentimentos, uma nova realidade, um novo estado emocional na sua vida, que faça o que for necessário para que você se cure, para que você se liberte desse passado, para que você não fique todos os dias plantando a mesma causa através dos mesmos sentimentos densos, de baixa frequência, sentimentos dolorosos, tá bom? Se você se sentir nesse momento, né, que está pronto para se abrir, fazendo todo esse processo de cura, de decisão, então eu me decido abrir para uma nova relação, estou num processo de cura, de autocura, de deixar fluir, de deixar sair esses sentimentos, estimulando a timo, olhando para os pensamentos, para as crenças conscientes, olhando para os sentimentos também. Compreenda que quando uma nova relação começa, só contextualizando aqui para você, começou um barulho aqui fora, mas eu não vou parar, vou continuar, que é o seguinte: quando eu tô diante de uma pessoa, né, que mexe comigo, esse primeiro mexer comigo, os 3 primeiros segundos, isso é comprovado cientificamente, tem a ver com o nosso padrão inconsciente. E tá muito ligado ao instinto físico e sexual. Os próximos segundos ainda, 15 segundos, eu já tenho mais clareza e mais consciência se aquela pessoa mexe realmente comigo, se ela é uma pessoa interessante. Se eu estou aberto, preste bastante atenção nisso, se eu estou aberta ou aberto para uma relação amorosa saudável, uma relação amorosa estável, de troca, eu preciso colocar na minha relação ou no meu foco a conversa. Nesses primeiros segundos eu tô falando do instinto,
que está ligado a desejo, somente sexo, mais precisamente dizendo. Quando eu quero uma relação estável, não é só sexo. Eu preciso ter uma troca. E a melhor forma dessa troca, de estabelecer uma relação saudável, é através da conversa. A minha mãe, antes de falecer, ela me ensinou e ela repetia isso quase que todos os dias, que era o seguinte, ó, Camila, diante de todas as crenças dela, diante de tudo que eu já vivi, se você conhece a minha história, você já sabe, mas de tanta religiosidade da parte da minha mãe e da minha avó, mas uma das frases que me ajudou muito, porque ela sabia que não viveria por muito tempo, foi, a frase dela foi a seguinte, Camila, o homem precisa querer saber mais de você, precisa querer ter interesse de um próximo encontro. Ele não pode olhar para você, era mais ou menos isso que ela me dizia, e isso eu nunca esquecia. Ele não pode olhar para você já sabendo tudo como você é. Sabe novela? Quando tem as cenas dos próximos capítulos, eu não assisto novela há muitos anos, mas gosto de série, por exemplo, né? A gente sempre quer saber o próximo episódio, o que vai acontecer com aqueles personagens. Isso é um interesse. É assim que a gente precisa se relacionar com o outro quando a gente quer uma relação verdadeiramente estável. Se nós já fomos direto para o sexo, a possibilidade dessa relação se estabilizar é pequena, ela diminui. Porque a gente não tem controle da crença desse outro, desse homem ou dessa mulher. Muitas vezes do homem, que pode ter a seguinte crença, que é a seguinte, mulher que vai para a cama muito rápido não serve para ser a mãe dos meus filhos. Um exemplo de crença. E aí, inconscientemente, se ele tem, porque ele teve um interesse instintivo, lembra dos 3 a 15 segundos iniciais, teve o sexo, foi lá, foi pra cama, ele pode inconscientemente ficar reforçando a seguinte ideia. Essa mulher, ela pode fazer isso comigo e fazer com outros homens também. Já que a sociedade interpreta isso e eu faço parte de uma sociedade, de uma família que me fez acreditar nisso, né? Que essa mulher não serve para ser a mãe dos meus filhos, como é que eu vou trocar mais? Como é que eu vou querer o segundo encontro? Como é que eu vou querer uma nova conversa? Então a gente tem mulheres e homens que nos relacionamos no começo de uma relação, né? Trocamos como se fosse um episódio de uma série, como se fosse o próximo capítulo, né? Buscando colocar no outro a possibilidade de um novo encontro, para tentar descobrir o que está por trás daquela roupa, por trás daquela cascata, por trás daquela conversa. Quem é essa Camila? Quem é esse João? Quem é esse Pedro? Quem é essa Maria? Quem é essa pessoa? Eu quero saber qual é o próximo episódio, qual é o próximo capítulo. Agora, isso não significa, mulheres e homens, que eu precise ir para todo encontro sabendo que eu não vou ter relação sexual, por exemplo, porque eu quero uma relação estável e porque eu quero ir descobrindo aos poucos. E claro, vai chegar um momento que por conta da intimidade, e independente de religião aqui, eu estou dizendo de como nós bioquimicamente funcionamos, como o nosso cérebro funciona através dessa vontade de descobrir o que é que está por trás daquela roupa, por trás daquela pele, por trás daquela conversa, né? Não significa que eu não vá ter uma relação sexual, mas tome cuidado com isso. E também não significa que eu não vou sair com aquela pessoa e eu tenho que me descuidar da lingerie, por exemplo. Ou o homem vai para uma relação, né? Ou vai para uma conversa, para um jantar com aquela cueca furada, minha gente. Não tá com uma lingerie bege. Ninguém aguenta uma lingerie bege. Não é assim? Então, por quê? Porque você está se dispondo, você está se sentindo, ou para você mesma, não é para o outro não, é para você mesma, para você mesmo, né? Se empoderando, gerando quimicamente, né? Os hormônios corretos de empoderamento, mais testosterona, mais serotonina, por exemplo. Então, se arrume primeiro para você. Isso começa com a lingerie, começa com a cueca que não deve ser furada. Combinado? Essa já é uma dica, mais uma dica aí. Não fique, isso foi uma outra informação que eu coloquei aqui para não esquecer minha colinha, não fique atrás das pessoas de forma desesperada. Quando você está diante de uma vitrine de sapatos, mulheres, e aquele vendedor percebe uma potencial compradora, sai lá de dentro da loja, vai até a vitrine e fala, vamos entrar, entra, temos cheio de promoções, vem, você vai gostar, a gente parcela e piriri, pororó. Como é que você se sente?
tem uma partezinha, o cérebro reptiliano, que é estimulada imediatamente. E é como se você ficasse de saco cheio daquela pressão. Quem é que gosta de pressão? Numa relação, num começo de uma relação é da mesma maneira. Ninguém gosta de alguém atrás o tempo todo, controlando, criticando, né? Ou falando faz isso, faz aquilo. Inclusive numa relação mais estável de mais tempo, não critique. É um processo diário, a gente precisa se identificar, se trabalhar, se curar, se reprogramar para isso acontecer. Mas não critique, dê liberdade para o outro, não condene, não julgue. Não faça com o outro que você não gostaria de que fizessem com você, dê liberdade, porque o amor é isso. Lembra que eu falei no começo desse vídeo? Então, quando aquele vendedor vai até a vitrine e começa, vem, compre, 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 venha, você não fica de saco cheio só se você realmente quer muito. Então, numa relação é a mesma coisa. Isso também a minha mãe me ensinou e eu nem sabia que isso era soltar. Você precisa soltar, você precisa mostrar. E aí vem um ponto, eu preciso me amar. Porque toda vez que eu me amo, me respeito, me valorizo, eu faço isso de forma inconsciente com o outro. Porque eu não preciso que o outro abasteça o que falta em mim. Não tampe o buraco que foi aberto em mim. Então é tudo eu. Nesse momento você precisa ser o mais egoísta possível. E esse egoísmo no sentido de eu preciso me amar, eu preciso me curar, eu preciso me reprogramar, eu preciso fazer aquilo que é importante ser feito como um indivíduo para que eu possa doar, para que eu possa entregar, inclusive a liberdade, inclusive o amor ao outro. Então solte nessa relação. É claro, estão namorando já, estão casados, né? Uma familiaridade a mais, a relação sexual já acontecendo, né? Você, de qualquer maneira, você não precisa se apegar, se empoderar, porque nada, nem ninguém é de alguém. A gente precisa aprender a dar a liberdade. Quanto mais você solta, mais você tem. Não esqueça disso. Quanto mais você solta, mais você tem. E isso foi uma educação que eu recebi da minha mãe, mesmo sem saber, ela já me ensinava a soltar. Quanto mais você solta, Camila, e eu solto tudo, minha gente, solto mesmo. As minhas relações são muito sem nada de apego. Zero de apego. E tem pessoas que não gostam disso, né? Porque muitas vezes são apegadas, né? E Camila, você não me procura, você não liga pra mim, você não quer saber de mim. Isso é natural pra mim. E é claro que outras pessoas que não são assim podem aprender. Isso é o soltar, isso é ter a confiança, isso é viver na presença, né? E cada vez mais se abastecendo desse auto-amor, dessa possibilidade de se autovalorizar para que uma relação aconteça de forma saudável, de forma digna, de forma amorosa verdadeiramente. Começa pela gente. Tudo, absolutamente, começa pela gente. Então, solte. Porque quando eu estou apegado, eu estou comunicando uma coisa, uma informação, estou entregando uma frequência para o universo que compreende que, por exemplo, eu não preciso de mais nada, eu estou apegado, eu tenho aquilo. É como se eu já estivesse dizendo para o universo, eu já tenho, não precisa chegar mais nada aqui na minha realidade, no meu campo eletromagnético, eu já tenho tudo. E quando eu estou apegada a uma única pessoa, piorou. Se eu não estou aberto para uma relação nova, estou apegada a uma exata pessoa, com RG, CPF, nome, imagem, e essa pessoa está, lembra? Numa posição e numa velocidade diferente da minha, o que acontece? Eu estou fechando todas as possibilidades do universo que quer jorrar para mim abundância, prosperidade, relacionamento amoroso, para que eu possa deixar a minha centelha, o meu eu superior sentir tudo isso, deixar tudo fechado, tudo bloqueado, né? É como se eu estivesse dentro de um grande edifício com milhares de janelas, de possibilidades de posição, de olhar novas imagens, novas paisagens, mas eu estou numa única janelinha, acreditando que essa única janelinha é a minha única realidade, é a única coisa que eu posso vivenciar. Então, se abra. O apego é uma frequência e essa frequência passa uma mensagem para o universo e diz para o universo: tá tudo bem aqui, tudo fechado, não chegue mais nada perto de mim, tá bom? E pra gente encerrar,
Se você está aberto a uma realidade de relacionamento, descreva quais são as características dessa pessoa, sempre fazendo um processo de identificação dos seus sentimentos, de transmutação desses sentimentos, de reprogramação, de limpeza, de cura, né, para que você eleve sempre a sua frequência. Mas defina as características dessa pessoa que você quer do seu lado, defina também as suas qualidades, não só para você receber essas características, essas qualidades do outro, mas para que você doe também. Como eu disse, quando a gente está num processo egoísta de se curar, de se amar, de se valorizar, de se gostar, a gente naturalmente entrega tudo isso para o outro. Quando a gente não está nesse processo, a gente exige essas características do outro, essas qualidades do outro para tampar o nosso buraco. É como se, pelo amor de Deus, vem aqui que eu não dou conta de mim, você tem que dar, né? Então, quando eu defino as características do outro, defino as minhas características, é para que haja uma ressonância, para que eu dê e para que eu receba também, né? E quando uma relação acaba é quando essa troca já não existe mais. Ou alguém tá dando demais ou tá recebendo demais e naturalmente uma relação não se firma, uma relação não tem base, não tem estrutura, não fica, né? Não se leva essa relação por anos e anos, porque já não tem mais troca. Então, eu tenho sim que saber quais são as minhas características e as características do outro para que eu possa dar e receber na mesma proporção, né? Escreva todos os dias, por exemplo, para você que está buscando ter uma relação saudável, colocando tudo isso em prática que eu estou te dizendo, né? Você pode escreva todos os dias, mas com um sentimento de certeza, de clareza, de fé, de confiança. Eu vivo o melhor relacionamento amoroso da minha vida. Escreva uma frase que faz sentido para você. Hoje eu vivo a melhor relação amorosa de toda a minha vida. Mesmo que você ainda não esteja vivendo, mas trazendo por repetição, colocar isso num sentimento, emanando essa frequência para o universo para que você viva rapidamente essa relação na sua vida. Sem colocar nome de alguém, sem colocar CPF, sem colocar RG, porque senão você está olhando só por uma frestinha, só por uma janelinha. Coloque em prática também a visualização. Traga a partir dessa visualização os seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, com essa pessoa que não tem rosto, no que você gostaria de vivenciar todos os dias com essa outra pessoa, nessa relação amorosa. Você nasceu para ter, sim, prosperidade, abundância, relação amorosa, saúde e tudo mais, porque você tem uma parte perfeita divina aí dentro de você, não tá fora, tá dentro. Você só precisa se reconectar. E essa reconexão acontece principalmente através desse processo de cura e de reprogramação de todo o condicionamento dessas programações limitantes que te contaram, que te fizeram vivenciar através da visão também, através da audição também, através das experiências e que você acabou se afastando dessa perfeição. Então visualize todos os dias, faça isso por você, coloque os seus 5 sentidos, depois me escreve aqui como é que você tá, como é que foi essa conquista de uma relação amorosa, tá bom? Fale também para você, escreva todos os dias, eu sou, lembra, você que já me acompanha, sabe que o eu sou é a parte divina em nós, essa parte divina que nós temos perfeita em nós, tem relação com a nossa identidade. Então não aceite falar eu sou pobre, ou eu sou uma condenada, ou eu sou uma pessoa que vive sofrendo, eu sou traidor, eu sou qualquer coisa que não seja perfeita. Eu sou perfeita, eu sou amada, eu sou desejada, eu sou positiva, eu sou a saúde, eu sou o amor, eu sou a completude, eu sou o positivo que existe já à disposição de todo mundo. Certo, minha gente? Espero ter respondido à pergunta, ter levado consciência para você. Como eu te falei, não deixe isso só como um acúmulo de informação. Coloque em prática, depois escreve aqui para mim como é que você está, qual foi a sua conquista, o que você achou dessa aula também. E eu vou deixar aqui no link dessa aula vou deixar um link aqui para você se inscrever num aulão de reprogramação que eu vou dar, não sei quando que você está vendo essa aula, mas dia 10 de fevereiro. Próxima segunda-feira, um aulão de reprogramação do método Descrençar, 100% online, 100% gratuito para você aprender os passos corretos para o diagnóstico das crenças, para a consciência dessas crenças, para as técnicas corretas de reprogramação das crenças e
resultado aí na sua vida, tudo 100% online, 100% gratuito. Então, se inscreve no link que vai estar aqui embaixo na descrição, não pede, compareça, coloque em prática para mudança dos resultados, seja esse resultado qual for aí na sua vida. Beleza? Um beijo e bora evoluir!